Olá pessoal, eu sou a Thaís e vou apresentar agora o meu projeto de gestão ambiental, que é o monitoramento e controle da extração irregular de areia em pontos críticos da bacia do Rio São Francisco, em específico aí a região do Alto São Francisco. Isso aqui eu apresentei na primeira parte, na primeira apresentação do trabalho, então vou passar mais brevemente, né, de forma mais rápida. O monitoramento da extração irregular de areia é importante porque a gente tem atividades industriais, né, que acabam requisitando um uso muito grande de areia. Eu, inclusive, trabalho em uma indústria metalúrgica que utiliza como moldes, né, materiais de areia, com algumas resinas, e no nosso processo na empresa que eu trabalho, tem um sistema de regeneração de areia, que nesse caso a areia que é utilizada no processo pode ser reutilizada novamente. Então, assim, a dificuldade que tem muitas vezes é, por exemplo, as indústrias que não têm esse sistema de regeneração de areia, as empresas de pequeno porte, né, algumas empresas, acabam realmente descartando a areia que foi utilizada no processo e realmente comprando areia nova, né? E aí a gente tem um problema porque acaba gerando uma maior quantidade, né, de extração alimentares. Então, a areia é composta por rochas sedimentares, degradadas, minerais, né, principalmente aí o quartzo, tem um aspecto que depende aí do contexto geológico e climático e pode ser classificada de acordo com os tipos, né, de acordo com o tamanho, finura, que aí no caso areia fina, média ou grossa. Os usos principais da areia, no caso para construção civil, né, concreto, tração de asfalto, tijolos, acabamento no geral. Produtos, que no caso a gente está focando nas indústrias gerais, né, que não usam a areia tanto como foco, mas acabam utilizando de alguma forma no processo, como vidro, pesos de academia, né, moldes no geral, filtros, até mesmo celular, né, tem chips que são feitos, né, de areia, cultura de alimentos também, né, por causa do solo. E a areia, a gente sabe que ela é encontrada em depósitos naturais, né? Então, rio, mar. E aí, principalmente, gente, a areia, quando ela é extraída, principalmente de rios, porque costuma ser uma região que não tem. Que é mais fácil, né, de separar, porque quando a região é de mar, tem o sal, né? Tem que fazer um processo de separação também, que acaba gerando algumas dificuldades, né, nessa situação para o pessoal que vai comprar. Mas, então, nesse caso, a justificativa é exatamente essa, né, que a areia de rio acaba sendo mais prática, né? Então, acaba que os rios são os principais afetados pela extração de areia. E aí, aqui também, que eu já citei antes, né, na primeira parte da apresentação, que a demanda mundial aí de areia, ela tem... é muito grande, então acaba gerando crises ambientais, corrupção, além de que sempre, se a gente for pesquisar na internet, atualizar, aí sempre tem aí notícias de denúncias, né, de pessoas aí extraindo areia ilegal de regiões do Rio, São Francisco principalmente, né, que é uma região muito grande. Então, também tem algumas empresas que são paralisadas justamente pela extração, que às vezes em pontos não permitidos, em pontos que são em regiões que são de preservação, então acaba sendo realmente a extração ilegal nesse caso, não só irregular, né? E aí teve essa notícia, né, também em 2021, que está havendo busca pela desburocratização desse processo de extração de areia, que no caso, às vezes o pessoal fala que é muito difícil conseguir areia. As justificativas encontradas nessa notícia são essas, né? Que é muito difícil encontrar areia, conseguir areia de regiões mais longes, que tem mais distantes, né? Gasta muito mais. Essas são as justificativas para a solicitação de desburocratização da extração de areia. Então, assim, como na notícia a gente viu, né, sempre fala muito do Rio São Francisco, que é uma bacia, na verdade, a bacia do Rio São Francisco é uma bacia muito importante, ela é muito extensa, né, uma das bacias, acho que nesse caso ela é uma das bacias mais extensas que a gente tem, ela abrange o Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, sendo que a maior parte é no Nordeste, né, 62% em média, 36,8% no Sudeste, mais a parte que está no Sudeste é mais a região ali de nascentes mesmo, né? E aí a importância dessa bacia, da bacia do Rio São Francisco, está principalmente aí no abastecimento de água, né, principalmente para o Nordeste, subsistência geral, né, então muitas pessoas acabam realmente precisando do rio, da bacia no geral, né, não só do Rio São Francisco, mas da bacia no geral.
Então tem valor econômico, social e cultural. Fruticultura, né? Não só fruticultura, agricultura no geral, né? Irriga produções, é um rio, é uma bacia muito importante, né? Irriga produções. E também tem essa região, né? Essa região não. Tem também esse foco na produção de energia, que é utilizado também, essa bacia também é utilizada como usinas hidrelétricas. E aqui são algumas das propostas do projeto, né? O levantamento aí dos principais fatores de extração irregular, que nesse caso a gente identifica muitas vezes por flexibilização aí da legislação, ou então algum tipo de burla, né? Encontra algum item que não caracteriza como descumprimento da legislação e acaba utilizando essas brechas, né? Então é importante verificar a legislação por causa disso, que já está aqui embaixo. Também algumas pessoas não têm conhecimento, então é importante também identificar as áreas de maior risco, né, dentro da bacia, fatores socioeconômicos da extração irregular de areia, né, o que está envolvido nesse fator nessa extração irregular, né, o que está fazendo outras pessoas também a fazer essa extração de forma irregular, não só empresas, né, mas pessoas também, levantamento da legislação e aplicabilidade da mesma que eu já citei antes, e avaliar aí os impactos ambientais causados, né, por essa extração, e aí, com isso, fazer o plano de gestão e monitoramento dessas áreas de risco. Então, aqui são as subdivisões da bacia, já apresentei também antes, né, então vou focar mais na região que está sendo selecionada como o alvo de conservação, que é o Alto São Francisco. Só para contextualizar aqui, o Rio São Francisco, né, é o principal rio, e a gente tem outras subdivisões que, de acordo com regiões mesmo, né, região da nascente, região do trecho navegável, alguns estados, e a estado de Pernambuco e Bahia ali, e também tem ali o final, né, da bacia, que é a região de Foz. E aqui o alvo de conservação é o Alto São Francisco, que é a região da bacia com maiores demandas sociais. Isso aqui também está descrito aí pelo Comitê do Rio, né? Do Rio São Francisco mesmo, da bacia do Rio São Francisco, que é uma região muito importante, né? Porque além de ser ali sudeste, né? A gente tem ali região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem ali também uma área de mineração, né, muito intensa. Então acaba que o uso da areia, a areia também é utilizada ali, né? Nesse caso é um mineral também que está sendo extraído. Então também tem que ser avaliado, né? De acordo com essa área também, a área de nascente. E aí a legislação, eu coloquei aqui algumas que são como base, né? Principais de base, que é o Decreto de Lei 227, de 67, que fala aí do Código de Mineração, que tem aí, nesse Código de Mineração, a gente tem alguns informativos, né? Como que é utilizado, como que deve ser feito, qual que é o tipo de processo, qual que é o tipo de material que está sendo extraído, né, explorado. Também aqui, como apoio, tem a Lei 6.567 de 78, que dispõe também aí sobre regime especial para a exploração e aproveitamento de algumas substâncias minerais, né? Também especifica algumas situações. E tem aí a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que também inclui algumas coisas importantes, né, como impacto ambiental, como que a gente pode avaliar as situações, né, e outras questões. E também tem a resolução CONAMA, a resolução 1, né, do CONAMA, de 86, que avalia aí, que inclui a avaliação de impacto ambiental, que também é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Porque essa extração ilegal de areia, o que pode acontecer? Pode configurar dois tipos de crime. Então, está descrito ali no artigo 2 da Lei 8.176 de 91, né, e do artigo 55 da 9.605 de 98, que no caso está falando ali que executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão ou concessão de licença, pode ter aí a pena de detenção aí de 6 meses a 1 ano, além de multa, né? Também tem a lei ambiental que prevê aí 6 meses a 1 ano para quem extrair recursos minerais aí sem a devida autorização ou licença.
Também temos aqui a legislação focada, né, no alvo de conservação, que em Minas aí a gente tem o estabelecimento de normas para o licenciamento ambiental de atividades de extração mineral, que no caso é enquadrada aí como classe 2, né, extração de minerais como areia, no caso, que são utilizados na construção civil, né? E aí é estabelecida aí pela deliberação normativa do Conselho Estadual da Política Ambiental, né? Tá aí a DN 3 de 90, mas ela teve algumas atualizações. Então, teve uma atualização em 2004, que tem ainda uma flexibilização menor, né? Não maior, na verdade, era mais flexível antes, né? E agora a gente tem, a partir de 2017, teve essa nova atualização, que aí inclui de acordo com o porte de empreendimento, né? Então, empreendimentos que são acima de 50 mil metros, que retiram, né? Que faz essa extração de areia acima de 50 mil metros, 50 mil metros cúbicos ao ano, então já tem um processo um pouco diferenciado, né? E que nesse caso é o LAC 1, que é o licenciamento ambiental concomitante, que também tem aí as licenças, né? A licença prévia, antes a licença de instalação e a licença de operação, que também são analisadas em uma única fase, né? Tem também aí o LAS, que inclui o licenciamento ambiental simplificado. Então, para empreendimentos de médio porte, o LAS ele é uma apresentação do relatório ambiental simplificado também, além do LAS, né? E aí, empreendimentos de menor porte, né, de pequeno porte, tem aí somente o licenciamento ambiental simplificado, que é feito também por meio de cadastro eletrônico. Então, a gente já vê que, por exemplo, pequenos empreendedores às vezes fazem esse estudo, né? Mas acaba não tendo, se a gente for comparar impactos ambientais, mesmo sendo considerado pequeno para uma empresa, mas dependendo da quantidade, isso é significativo, sim, né? De qualquer forma, é significativo. Então, não tem como a gente ignorar isso. E por ver isso aqui, a gente já consegue identificar algumas falhas, né? Nesse processo de licenciamento focado aí na extração de areia. E aqui, só para ficar mais fácil de entender, né? A visão desse projeto é identificar, né? Identificar as falhas, né? Monitorar como que está sendo essa avaliação e principalmente mitigar os impactos causados pela extração irregular de areia, né? Então, além de fazer esse estudo, identificar como que pode ser feito um processo de mitigação, de melhoria, né? Desses impactos, diminuição desses impactos causados pela extração irregular de areia. E aí o escopo é temático, né? Como já está claro aqui, extração irregular de areia. O alvo de conservação principal aí é o Alto São Francisco. Aqui o modelo conceitual então, novamente, a ameaça direta ao nosso alvo de conservação é a extração de areia. E ligada aí, né, a essa ameaça direta, nós temos também outras situações que podem diretamente afetar aí o nosso alvo de conservação, que é o que? Decorrente, né, da extração de areia, a alteração da qualidade das águas, né, não só da qualidade, mas do ecossistema no geral, né, dos cursos d'água, né, dos rios, alteração na geomorfologia fluvial, né, do curso hídrico, aumento de processos erosivos também. E aí, como ameaças indiretas, nós temos aqui industrialização, né, urbanização, subsistência no geral, comentando primeiro essas duas de baixo, urbanização e industrialização também conectadas, né? A industrialização principalmente pela alta demanda de areia, né, para as atividades no geral, atividades industriais, né, principalmente construção civil, mas também o crescimento populacional, né? E às vezes as pessoas acabam utilizando, às vezes se a pessoa mora próximo, né, a uma região de rio, acaba realmente utilizando, dependendo da necessidade, acaba retirando a areia até mesmo das margens. E aí a gente tem um problema, né? Então, além do problema ser também com os empreendimentos, mesmo que seja de pequeno, médio porte, a gente também tem um problema relacionado à extração sem o conhecimento por parte da população, né, das pessoas mesmo. E aí tem a questão da subsistência geral, então tem a necessidade de renda, então a busca por menores preços, né, então tanto das empresas como das pessoas que estão trabalhando, né, com esse processo. E aí as oportunidades são, vou falar aqui de baixo para cima, tá? Que no caso é identificar as lacunas da legislação brasileira, em especial aí a legislação de Minas, né? De acordo com a avaliação que vai ser feita aí
que vai ser feito de acordo com os empreendimentos, a gente vai identificar essas lacunas, né? Campanhas de conscientização ambiental, que é muito importante aí de acordo para todas as empresas, né? Tanto de grande porte, pequeno, médio, para as pessoas, principalmente as pessoas que não têm esse conhecimento, que não fazem estudos, né? Mesmo que estudos simplificados, as pessoas acabam, quando é uma pessoa que vai fazer a extração, ela acaba não tendo esse conhecimento também, né? E aí, outra oportunidade interessante é um plano de controle dos impactos gerados, mas visando aí também a geração de impactos positivos, né, para as empresas de pequeno porte, para a população. Porque não tem como a gente falar assim, a extração de areia é um processo que causa muitos impactos ambientais, então vamos acabar com a extração de areia. É difícil, né? Não tem como a gente fazer isso. Mas também a ideia é realmente minimizar esses impactos, mas também focar em impactos positivos, que no caso a geração de renda positiva, tanto para as pessoas, né, para as empresas e para o meio ambiente. E aqui tem o plano de ação, que é a matriz de planejamento. Vou apresentar aqui. Então, assim, pontos relevantes para embasar o planejamento, a gente tem primeiro, já foi citado, né, como oportunidade, e é um ponto importante, né? Então, olha só, as lacunas na legislação brasileira, né? E a desinformação por parte da população. Os objetivos, você está dando para acompanhar com o mouse. Apresentar aos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental a necessidade de maiores controles aí de todo tipo de extração, né, de areia. Elevar o nível de conscientização dos pequenos empreendedores através de campanhas. E a estratégia é realmente essa, desenvolver um estudo direcionado aí à avaliação dos impactos causados pelos pequenos empreendimentos. Então, a partir de 2017, porque foi a partir do momento que teve a atualização aí da legislação. Então, a ideia é tentar incluir a já atualização da legislação nesses empreendimentos que vão ser analisados. Vou terminar pela parte aqui de cima para ficar mais fácil de entender, tá? E aí a ação direta focada nesse desenvolvimento do estudo é realmente avaliar o atual uso aí da areia, na verdade, né? Tanto o uso, tanto desde o momento da extração, do uso e do destino final também, que é importante. E a meta focada nessa estratégia aqui, nesse objetivo, é até final de fevereiro de 2024, a fase 1, fazer um levantamento, avaliação da situação atual, né? Que realmente é um estudo que vai ser feito. E aí a meta final, até 2017, essa meta final ela tá para os dois, que já vou comentar o segundo aqui. E os indicadores, nesse caso, é a quantidade de empreendimentos avaliados na fase 1, em comparação com os empreendimentos no geral, né? A porcentagem, quantidade que vai ser avaliada nesse período, né? E comparar também com os outros que não foram avaliados. Tipo assim, por exemplo, com relação aí a empreendimentos parecidos mesmo. E a fonte de verificação, nesse caso, a apresentação da proposta, né, para as empresas e para os órgãos responsáveis. Voltando aqui, então, na desinformação, né, por parte da população, o objetivo é elevar o nível de conscientização dos pequenos empreendedores e da população mesmo, desenvolver como estratégia aí campanhas publicitárias mesmo e de educação ambiental focadas, né, nesse público. A ação é realmente fazer o levantamento das informações que a população já tem, que aqui está focando na população, né, nos pequenos empreendedores, na população que mora ali próximo, né, dessa região do Alto São Francisco, fazer o levantamento das informações que já tem, né, e desenvolver aí, com essas informações, estratégias, né, de planejamento e controle desses impactos causados e mitigação, né, como que a gente pode fazer para realmente eliminar ou minimizar ao máximo, né, no caso, esses impactos causados pela extração de areia. E aí, nesse caso aqui, logo depois da primeira fase, né, a fase 2, que está sendo aqui a meta parcial, também inclui aí desenvolver e aplicar esses formulários de entrevista, né, divulgar as campanhas, e aí até 2027 em conjunto, né, junto com a fase inicial de avaliação dos empreendimentos, avaliar, né, a situação da população, como que está a ciência, né, e incluir essas estratégias aí junto com a população, e a meta final para as duas situações,
né, até 2017, desenvolveu o plano de controle dos impactos causados, né, juntamente com a avaliação da efetividade da legislação. E os indicadores nessas primeiras fases vão ser aí a quantidade de empreendimentos analisados, né, que já falei, e na segunda fase, a quantidade de pessoas atingidas, né, pelas campanhas, pelos formulários. E aí, finalizando, resultados aí, além da apresentação das propostas para as empresas, incluía aí os resultados dos projetos educativos, né? Responsável aqui no caso sou eu, vinculada aí ao Instituto de Ciências Biológicas. E aí, como conclusão, a gente já consegue identificar, antes de fazer, né, esse levantamento todo, da parte do planejamento das ações, antes de incluir essas ações, a gente já consegue identificar aí, porque é evidente que o processo de regularização ambiental para a extração de areia, ele deve ser revisado, né, constantemente. Então, assim, lembrar que realmente, mesmo que sejam pequenos impactos, né, se forem muitas empresas pequenas, se forem muitas pessoas retirando de forma sem irregular, sem o controle, isso acaba causando sim um impacto grande. Sem contar que a gente não pode desconsiderar a importância da participação aí da população, né? Que realmente ela está ali, que é mais fácil para a população mesmo identificar essas situações, pontos de melhoria, né? Quais que podem ser os impactos ambientais positivos que podem ser incluídos, o sistema de regeneração de areia, para quais empreendimentos que podem ser incluídos, tem como fazer, se houver, né, uma possibilidade de incluir esse processo de forma mais barata para pequenos empreendedores, né? Então, tudo isso vai ser analisado e a gente já consegue identificar a importância, né, dessa junção, né, da legislação, mas também da participação da população. Então é isso, pessoal.